Então, na aula passada, a gente viu que se a gente criasse ou tentasse criar aqui ah, algo no banco de dados, né, utilizando a nossa rota de criação de cursos, sem passar os dados que são necessários, como por exemplo o name ou a description, vou até mandar aqui só com description para vocês verem que o erro vai permanecer. A gente estava tomando um erro não tratado aqui, uma exceção na nossa cara, com erro 500, tá? Que não é o usual. A gente normalmente não quer tomar esse tipo de erro, porque esse tipo de erro aqui, ele mostra uma vulnerabilidade do nosso back-end. Ele fala que a gente não tratou essa exceção, que nem é tão exceção assim. Às vezes, o front-end vai deixar de mandar algum dado. E ele precisa saber exatamente por que quebrou, não um erro 500, sabe? Então, como que a gente trata esse tipo de erro? Como que a gente evita esse tipo de erro de acontecer? A gente pode criar, então, uma validação aqui no nosso back-end, tranquilo? Como que a gente faz isso? A gente vai criar uma request específica. Aqui, nesse momento, a gente está usando essa request genérica. Ela basicamente pega tudo que o front nos manda e coloca dentro da variável rec, sem fazer validação alguma. Só que a gente vai criar uma request só para essa rota create course, beleza? Que daí a gente vai poder fazer todo tipo de validação. A gente vai poder dizer que o name ele é do tipo de texto, ele tem que ser um texto, que ele é obrigatório e que ele pode ter no máximo 64 caracteres, por exemplo. A gente pode definir todo esse tipo de coisa. Então, como que a gente faz isso? A gente abre o terminal e vai rodar um comando que chama PHP Artisan, sempre, né? Sempre começa assim, PHP Artisan. A gente quer que o Artisan crie algo para nós, então é make, tá? E o que a gente quer que ele crie? Uma request, beleza? E agora, no nome da request, a gente vai colocar todo novo começo de palavra com a letra maiúscula, tá? Então, qual o nome que a gente vai colocar aqui? O nome do nosso método request. Então, aqui ele começa com o C minúsculo, né? Mas a gente vai colocar com o C maiúsculo aqui na request. Então, create course request, tá? Esse é o nome que tem que ter essa nossa request. Dou um enter aqui, ele já vai criar para mim. Ele fala aqui onde que tá esse arquivo, tá? Ele tá em app http requests create course request, beleza? Então, ele cria aqui uma pastinha específica para as requests também, tá? Dentro da nossa pasta HTTP. Então, se eu for lá, ó, eu vou ver que tá aqui a nossa create course request, tá bom? Então, olha só. Aqui de cara já tem uma coisa que a gente tem que mudar, que é basicamente esse return false para true. Por que a gente tem que fazer isso? Porque isso daqui basicamente já é um fator limitador, tá? Da nossa request, que basicamente determina se o usuário vai poder ou não acessar uma rota que tem como request essa create course request, tá bom? Então, se aqui tivesse false, a gente já não poderia utilizar essa rota, a rota que utiliza essa request, tá? Então, olha só, vou deixar aqui em false, tá? E agora, aqui na nossa controller, tá? Que a gente criou o nosso método createCourse, eu vou tirar essa request e vou colocar a nossa createCourse request no lugar dela. Então, eu dou 2 cliques aqui na request e escrevo createCourse request. É importante que eu dê o enter aqui ou clique nesse botãozinho. Por quê? Porque quando eu fizer isso, ele vai adicionar lá no topo do nosso código essa linha aqui, ó, use app http requests create course request, tá? Que daí evita um retrabalho aí da nossa parte, tá bom? De ter que escrever isso daqui. Caso a gente não deu enter aqui, tem que escrever isso aqui, senão não vai funcionar. Então, vou salvar aqui meu arquivo e eu tô dizendo aqui que ninguém tá autorizado a chamar essa request, essa create course request, né? Então, se eu chamar aqui agora, mesmo que eu passe todas as informações, eu tomo um erro 403, ó. Essa ação não está autorizada, beleza? Opa, tô na frente aqui, ó. Essa ação não está autorizada. Tranquilo? Mesmo passando todos os dados aqui que a gente precisa para criar esse curso, tá? Então, por que está acontecendo? Justamente porque aqui está com esse return false. E se eu colocar o true, a nossa rota já volta a funcionar.
Vou colocar aqui um outro curso, curso de Node.js. Utilize o JavaScript no back-end. Tranquilo? Então, se eu criar aqui agora, bum, criou, tá? Ele criou porque o único fator limitante nesse momento aqui da nossa validação era aquele false, tá? Então, nesse momento, todo usuário já pode utilizar essa Create Course Request, tranquilo? Só que agora a gente vai fazer as validações dos campos, tá bom? Então, olha só, dentro desse método que chama Rules, a gente vai criar regras, tá? De validação aqui para essa request, a request Create Course Request, tranquilo? Ele tem aqui esse return e daí um array, e dentro dele a gente vai criar todas as validações. Então eu vou apagar esse mini comentáriozinho aqui que tem e vou colocar o nome de um campo que eu quero validar. Por exemplo, o campo name, tranquilo? Eu quero, tá? Daí eu coloco aqui aquela flechinha dupla, né? Porque a gente está dentro de um array, então é chave valor, né? Então a nossa chave é o name e agora viria o valor. O valor eu vou deixar aí na descrição a documentação do Laravel com todas as possibilidades que a gente pode colocar aqui dentro, tá? Mas eu vou ensinar para vocês as mais utilizadas. Por exemplo, o name, tá? Desculpa, uma das validações mais utilizadas é essa aqui, é required, tá? Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que o nosso campo name, ele é required, ele é obrigatório. Então, olha só, se agora eu tentar mandar sem o meu campo name, em vez de ele me dar um erro 500, ele fala que... Opa, peraí, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. A requisição foi entendida pelo servidor, mas post não é suportado para essa rota. Métodos suportados get e head. Bom, esse aqui é um erro que eu não estava esperando. Deixa eu tentar mandar aqui com o meu name. Acho que agora vai. Ele está criando ainda. Então, assim, o erro que ele retornou ali até é um que eu não estava esperando. Eu acredito que é porque eu estou deixando ele me retornar todo tipo de informação. Então, aqui nos meus headers eu vou colocar um accept application JSON, tá? Então, nesse momento, eu estou dizendo para o back-end que eu não aceito que ele me mande nada além de um JSON como resposta. Então, eu vou tentar aqui mandar sem nada. Ah, sim, agora sim. Agora ele me retornou o erro que eu queria. Isso daqui, basicamente, fala para o back, né, como eu disse, que eu não quero que ele me mande nada além de dados em JSON, tá? Que é esse padrãozinho aqui. E é o mais normal, quando o front-end vai fazer uma integração com o back, isso daqui meio que é implícito, tá bom? Então, agora ele me retornou direitinho aqui o que eu queria. E ele falou que o que eu enviei não pode ser processado, é um conteúdo improcessável, tá? E ele me traz aqui a mensagem de erro. Ele fala exatamente para mim por que isso aqui é improcessável, tá? Ó, o campo name é required. Ou seja, ele é obrigatório e se eu não mando, ele vai me dar um erro. Diferentemente do description. Se eu não passar o description aqui, ele vai me dar o erro antigo, aquele, ó, o erro 500, falando que tem um problema aí com o meu pedido, né? E que o meu pedido não pode ser processado, mas ele não sabe por quê. Então, além da nossa validação do campo name, que a gente colocou como required, a gente vai colocar aqui que o campo description, ele também é required. Opa, required, ok? Então agora, se eu não mando a description, o campo description é required. Ele me traz essa informação aí, ó. Por que falhou? Porque o campo description é required. E se eu não mandar nenhum, ele me traz dois erros. Ele vai dizer que o campo name é required e que o campo description é required, tá? Que a gente tem mais de um erro. Tranquilo? Então, além disso, o que mais que dá para fazer aqui, tá? Olha só, o meu campo name, ele é obrigatório, mas e se eu mandar um número, tá? Eu posso vir aqui, ó, e dizer que eu coloco aqui o pipe, né, que normalmente é shift e o botão do lado do shift, né? Shift contra barra, beleza? Então eu coloco o pipezinho aqui e eu vou colocar que ele tem que ser do tipo string, tá bom? Vamos ver se ele vai falhar aqui. Opa.
Ah, sim, ó, ele aceitou, porque provavelmente esse multipart aqui, ele transforma o dado, todo dado que for enviado aqui em string. Então eu vou aqui para outro tipo de dado, eu vou enviar um JSON, tá? Só para mostrar aqui para vocês, depois a gente volta para o multipart, mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que se eu tivesse mandado o campo name como um número, como um numérico, opa, assim, se eu tivesse mandado ele como um numérico, ele também me daria um erro, ó. O campo name precisa ser uma string, ou seja, ele precisa ser um texto. Tranquilo? Vamos voltar para o multipart. Então, name, description, tá? Então, isso aqui é outra validação que pode ser feita. E eu também posso determinar uma quantidade máxima ou mínima de caracteres que podem ser enviados para esse campo. Então, eu vou dizer que o mínimo que eu espero aqui são 4 caracteres, tá? Vou botar 8 na real, 8 caracteres, e o max eu espero que seja 64. Eu não vou aceitar se tu me mandar mais que isso, peraí, vamos lá. Eu não vou aceitar se me mandar menos que 8 e mais de 64, tá bom? Então, tranquilo. Eu vou vir aqui e vou tentar mandar, ó, com... Oi, opa. Name... Oi, vou dizer que o nome de um curso seria Oi e a descrição colocar qualquer coisa, e que se eu enviar ele vai falar, ó, o nome tem que ter pelo menos 8 caracteres. Então assim, tem diversas validações possíveis, tá bom? E é por isso que eu vou deixar a documentação do Laravel aí, caso tu queira experimentar. Outras que são bem comuns, tá? Tem uma que é assim, ó, e-mail, tá? Ou seja, o campo que o usuário tá mandando, ele tem que ser um e-mail. Enfim, tem uma que é unique, daí a gente fala qual tabela, por exemplo, o campo que está sendo mandado, ele tem que ser único na tabela de usuários, da tabela do banco, tá? Daí o nosso Laravel vai fazer a verificação se aquele campo, ele já existe lá na tabela. Se ele existir, quebrou, tá bom? Ele não deixaria passar. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer aqui nas validações, e o ideal é que vocês aprendam quando precisar, sabe? Não precisa aprender assim tudo, porque é muita coisa, tá? Então, assim, precisou, vai lá e aprende. Caso contrário, se quiser dar uma olhadinha por cima, assim, mas não precisa decorar nada, tá? Tá tudo bem descrito na documentação. Então, precisou de alguma coisa, é só ir lá e procurar que vocês vão encontrar, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar aqui pra vocês a respeito das validações. E agora eu vou criar aqui um curso, tá? Utilizando as validações, daí vocês vão ver que tá tudo certo. Vou criar aqui um curso chamado Algoritmos e Lógica de Programação. O pontapé... Opa, fui lá pra chave, né? O pontapé inicial para aprender a programar. Sei lá o que eu tô fazendo aqui, pessoal. Tô botando nomes e descrições aleatórias, tá bom? Então, clico em Send e tá lá, ó, Created. Ele criou aqui pra mim o nosso registro lá no banco de dados. E se eu der um F5 aqui, ó, até tem 2 do Node aqui, vou apagar uma dessas linhas, tá? Então, tá aqui, foi criado mais um campo, tá bom? E... óbvio, né? Óbvio. Se eu vier aqui na minha rota Get Courses e chamar, boom, tá lá todas as informações que a gente criou utilizando a nossa rota de Create Course, beleza? Então é isso. Isso são as validações aqui do nosso Laravel, né? Então é isso aí, pessoal. Até mais.